Um pesquisador russo entra na sala onde espera ver seus objetos de testes humanos vivos e saudáveis. Em vez disso, ele testemunha um caos absoluto. Ele ouve os gritos dos condenados e diante dele está um corpo dilacerado e eviscerado. Parece que o próprio anticristo esteve na sala. Até mesmo os sobreviventes tiveram pedaços de carnes arrancados dos seus braços e pernas. As pontas de seus dedos mostram ossos expostos. Seus rostos estão desprovidos de pele. Que inferno de loucura é esse? Pensa o pesquisador. Isso não era exatamente como o experimento deveria se desenrolar, ele pondera. Ok, a comida não era ótima, poderíamos ter deixado essas camas um pouco mais confortáveis, mas se dilacerar por causa de um pouco de sono perdido? Vamos lá, pessoal, isso não é muito camarada da parte de vocês. Esse cenário de pesadelo é retirado do famoso experimento do sono russo. Se você acredita que realmente aconteceu, vamos começar do início da história e depois vamos contar o que nossa equipe de detetives de classe mundial descobriu sobre a verdade por trás desse experimento horrível. Então estamos no final dos anos 1940 e os pesquisadores da era soviética criaram um estimulante que acreditaram ser capaz de manter uma pessoa acordada por um longo tempo, o que é útil quando está lutando em uma guerra. Na Segunda Guerra Mundial, os alemães tinham a sua versão desse estimulante, que era uma metanfetamina formidável chamada Pervitin. Paralelamente, americanos e britânicos administravam anfetamina benzedrina às suas tropas. Isso resultou em uma verdadeira devastação após 3 dias de intensidade total. Eles criaram algo especial, mas precisam testá-lo em humanos primeiro. Não é difícil de encontrar objetos humanos de teste, já que os prisioneiros de guerra eram abundantes na década de 40. E quando se tratava de prisioneiros, contornar considerações éticas não era tão complicado. Eles montaram uma área de teste onde 5 sujeitos ficariam. É um ambiente selado no qual os pesquisadores podem liberar o estimulante em forma de gás e verificar se os níveis de oxigênio estão ok. Os sujeitos receberam alimentos secos, cada um com uma cama sem lençóis, água corrente e um banheiro. Os pesquisadores ouvem os sujeitos por meio de um microfone e há câmeras por meio das quais podem monitorá-los. As únicas portinholas para o exterior são janelas de vidros com 5 polegadas de espessura, que mal são as boas o suficiente para ver uma sombra. A cena está montada e os 5 homens parecem estar de bom humor nos primeiros 3 dias. O gás está fazendo o seu trabalho e os pesquisadores estão satisfeitos com isso. Um pesquisador diz ao outro: metanfetamina nazista, que piada. Espere até ver o que preparamos. O camarada Stalin ficará muito satisfeito. Os sujeitos concordaram em tentar ficar acordados por 30 dias e foram falsamente informados que, se conseguissem completar os 30 dias, teriam sua liberdade. Esse acordo lhes parecia justo. As coisas começam a ficar um pouco sombrias por volta do 4º dia, quando os sujeitos começam a discutir sobre a guerra e os horrores que viveram. Eles falam de traumas, pesadelos contínuos e outras coisas terríveis que testemunharam. Pesquisadores, é claro, conhecem bem a privação de sono. Após 5 dias, a mente pode virar contra uma pessoa. Alucinações podem parecer reais e aterrorizantes, mas eles se perguntaram: seria a perda de sono ou o próprio gás? As suspeitas sobre os efeitos do gás se tornaram mais sólidas no 9º dia, quando um sujeito começou a gritar, uivando como uma banshee e correndo de um lado para o outro da sala. Ele gritou tanto que parecia rasgar suas cordas vocais, porque, após algumas horas, ele chiava como um brinquedo de criança. Mas alguns dias se passaram e houve um silêncio sinistro. Os homens não podiam ser vistos pelas câmeras. Eles estavam vivos, com certeza, já que os níveis de oxigênio indicavam 5 homens respirando. Mas onde estavam? Os pesquisadores não queriam interromper o estudo, mas sentiram que não tinham outra escolha, e então disseram pelo intercomunicador: estamos abrindo a porta para testar os microfones. Afastem-se das portas e deitem no chão, ou serão baleados. O cumprimento garantirá a liberdade imediata de um de vocês. Ouviram uma voz responder. Ele disse: não queremos mais ser libertados. O que era isso? Estavam ficando chapados com esse gás e agora estavam viciados? Os pesquisadores disseram que não havia nada a fazer além de abrir a porta. Eles abriram as aberturas e deixaram o ar fresco substituir o estimulante residual. O que os pesquisadores ouviram em seguida foi os homens gritando novamente, suplicando por mais daquela maldita e fina droga. Mas que merda é essa? Pensou um dos russos. Esses caras estão seriamente viciados. Eles abriram as portas no dia 15 e, para surpresa deles, viram que um homem estava morto. Você sabe
como a cena se parecia porque explicamos no início, mas não contamos o que aconteceu pouco depois da descoberta horrível do homem meio comido e dos sobreviventes feridos. Após uma inspeção mais detalhada, os pesquisadores viram que os ferimentos nos homens eram muito graves. Eles pareciam ter sido auto-infligidos também. Eles arrancaram a pele e os músculos dos seus próprios peitos, revelando a visão horrível dos pulmões dos homens. Pareciam que cada homem tinha realizado uma cirurgia macabra em si mesmo. Vasos sanguíneos que ainda estavam funcionando foram removidos, outros órgãos internos estavam dispostos no chão como uma obra de arte e os homens estavam prestes a comer esses pedaços. Eles estavam jantando com seus próprios corpos e fazendo isso com entusiasmo. Os pesquisadores chamaram reforços, sem coragem de se aproximar desses pobres desgraçados. Eles fecharam as portas ao som dos homens suplicando para que o gás voltasse. Quando os soldados chegaram para ajudar na remoção dos sujeitos, o processo de retirada não foi exatamente divertido. Um dos sujeitos arrancou a garganta de um homem, enquanto o outro soldado teve seus testículos removidos. 5 soldados perderam a vida no total, mas alguns dos sobreviventes tiraram as próprias vidas após o evento. Uma vez que os sujeitos foram retirados, os médicos injetaram quantidade suficiente de morfina neles para se dar um alce canadense, mas os homens ainda lutavam como bestas selvagens. Um sujeito sangrou até a morte e seu coração parou de bater, mas ele continuou gritando: me dê gás, eu preciso de gás. O médico teve alguns ossos quebrados durante esse espetáculo sombrio. Os outros 3 foram eventualmente sedados, amarrados e transferidos para uma instalação segura. Os pesquisadores conversavam entre si dizendo coisas como: isso não era para acontecer, né? Eles odiavam admitir, mas talvez os nazistas, os britânicos, os americanos tivessem feito a coisa certa ao simplesmente fornecer drogas de alta qualidade para suas tropas. Os cirurgiões começaram a colocar os órgãos faltantes e pedaços de vísceras de volta em um homem, mas esse cara quase quebrou suas restrições. Quando os médicos finalmente conseguiram aplicar anestesia nele, o coração do homem parou e ele morreu no local. A autópsia mostrou que ele havia quebrado 9 ossos e seus músculos estavam rasgados por todo o corpo. Quando tentaram consertar o próximo homem, decidiram que 2 mortes eram suficientes e não usaram anestesia. Eles o consertaram bem, posturando seus órgãos rubros e aplicando enxertos à pele. O chefe cirurgião disse que esse homem não deveria estar vivo após o que passou, mas ele admirou seu próprio trabalho. O homem de repente começou a fazer um som chiado, como se quisesse dizer algo. A enfermeira, rápida para perceber, entregou-lhe uma caneta e segurou com um bloco abaixo dela. O homem começou a escrever: continue cortando. Uau, ela pensou que maníaco. Ela ficou feliz por não ter retribuído o sorriso flertante dele. Quanto ao outro maníaco, ele ria como uma hiena durante sua reconstrução corporal. Ele dizia que queria aquele gás, o bom, e quando perguntado por quê, simplesmente dizia que precisava ficar acordado. O cirurgião refletia que se esses caras não tivessem determinados a se devorarem, seriam excelentes zeladores do turno da noite. Quem sabe, limpadores talvez, ou seguranças, mas ele sabia muito bem que não podiam ser confiáveis para lavar as mãos. Então, um ex-agente da KGB teve uma ideia excelente, algo que surpreendentemente escapou aos pensamentos de todos os outros. Por que não colocar esses coitados de volta nesse gás? Ele disse: parece que os problemas começam quando todos entram em abstinência. Chapados estão bem, se não um pouco imperativos e paranoicos. Podemos lidar com isso. Uma vez de volta ao gás, estavam bem e satisfeitos. Mas então algo estranho aconteceu. O monitor de EEG mostrou uma atividade cerebral louca, mas depois simplesmente diminuiu. Um homem teve uma parada cardíaca. Finalmente, ele simplesmente morreu. Seu último impulso daquela droga o havia feito, ou pelo menos parecia assim. O último cara acabou de voltar à sala de estudo com o outro cara aparentemente morto na cama, mas 3 pesquisadores também estavam lá. De repente, um dos pesquisadores atirou no comandante e depois atirou no sujeito. Ele então gritou em voz alta: eu não vou ficar trancado aqui com essas coisas, não com você. O que vocês são? Eu preciso saber. O sujeito que foi baleado, mas evidentemente não estava morto, respondeu: você esqueceu tão facilmente? Nós somos vocês. Somos a loucura que está dentro de todos vocês, implorando para ser livre a cada momento em sua mente animal mais profunda. Somos o que vocês escondem em suas camas todas as noites. Somos o que vocês cedam para silêncio e paralisia quando vão para o refúgio noturno onde não podemos pisar. Isso foi quase o fim, mas para uma boa medida, o pesquisador disparou uma bala no peito do homem, o que talvez tenha violado um pouco o juramento hipocrático, mas em tempos difíceis exigem medidas severas.
o fim. Então, muitas pessoas parecem acreditar que tudo isso realmente aconteceu. Agora, sem muita investigação, é fácil perceber lendo essa catástrofe de ficção relâmpago que foi escrita por alguém cujas habilidades gramaticais precisam melhorar. Não apenas isso, mas a história simplesmente não faz sentido às vezes. Muitas vezes alguém morre e depois volta à vida, e não achamos que seja intencional por parte do contador de histórias. Ele simplesmente esquece o que disse, seja ele ou ela. Em outra parte, o escritor diz que os níveis de oxigênio indicavam que os homens estavam vivos e os pesquisadores sabiam disso. E depois, na próxima parte, ele diz que os pesquisadores não tinham certeza se todos haviam morrido. Mas há mais do que uma escrita ruim que entrega isso. Por onde começamos? Bem, talvez não precisamos dizer que você não pode arrancar órgãos vitais e colocá-los no chão como um monte de livros didáticos. Isso é pura ficção. Esses homens teriam morrido por perda de sangue ou choque. Lembre-se de que foram descobertos assim e deixados por algum tempo antes que soldados chegassem. Ok, você diz, mas isso foi o gás funcionando. Isso foi um experimento secreto que deu errado. Chapados com essa droga maldita, talvez os homens pudessem rotineiramente voltar ao dos mortos e arrancar seus próprios órgãos e até flertar um pouco quando o humor batesse. Como sabemos que isso não é verdade? Bem, há uma questão da história registrada e da ciência plausível. Nenhum gás foi descoberto que possa manter uma pessoa acordada por 15 dias, quanto mais transformar uma pessoa em um zumbi autodepreciativo. Não há histórico do experimento em lugar nenhum, exceto em um site conhecido por suas histórias assustadoras fictícias. Leia novamente, fictícias. Seria surpreendente se um único autor escrevendo mal de seu quarto tivesse acesso a mais informações secretas do que a CIA e do Serviço Secreto Britânico, como dissemos na história, e nós exageramos essa parte. Muitos soldados em todos os lados da guerra se drogaram para ficarem acordados por mais tempo. Os oficiais distribuíam aquela coisa como se fosse doce, mas nem mesmo os viciados mais dedicados em estimulantes poderiam ficar acordados por 15 dias, e esses soldados gravemente afetados provavelmente teriam ficado acordados por apenas 24 a 36 horas. O Pentágono até realizou estudos sobre, e mesmo que os homens sejam forçados a permanecer acordados por mais de 48 horas, eles se tornarão bastante lentos e praticamente inúteis como soldados. Eles cometerão toneladas de erros, o que não é ideal em uma guerra quando é preciso estar constantemente alerta. Claro, a velocidade ajudou os alemães com seus ataques Blitzkrieg, mas as drogas tinham que ser tomadas com algumas precauções. Com isso em mente, os russos nem teriam tentado esse experimento. Existe algo chamado síndrome de Morva, que pode causar delírio grave e insônia muito ruim. Os afetados podem entrar em um estado onírico. Dizem onírico porque, mesmo que não durmam, terão microsonos. Além disso, ninguém com essa doença já começou a se comer. Claro, talvez um agente nocivo pulverizado em uma sala cheia de caras possa matar alguém, mas é muito improvável que os transforme em zumbis viciados em gás. Não há nada na literatura científica que sustente qualquer coisa nesse experimento. Há outra coisa que possa causar perda maciça de sono, chamada insônia familiar fatal, mas isso é transmitido por genes e não causado por agentes ambientais. E, novamente, isso nunca fará alguém querer arrancar seus próprios órgãos e comê-los. Simplesmente não há nada nesse mundo que se alinhe com a história, e se existisse, esperaríamos que tivesse aparecido em revistas médicas antes de se tornar um meme na internet. O experimento do sono russo não é uma má história, mas poderia ter sido melhor. A privação de sono é, na verdade, uma tortura que já foi utilizada por militares, e isso por si só pode enlouquecer uma pessoa pela metade. Ainda assim, nessa história, quando você adiciona o gás viciante, o tapete de órgãos e a reanimação, simplesmente não é crível. Mas se você gosta de história como essa, fique com a gente, e logo menos você vai ter muito mais da onde veio isso. Até uma próxima.